Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como construir uma aplicação utilizando o ChatGPT para criar uma aplicação Spring Boot Angular, né, um CRUD bem simples. E a aplicação vai ser composta de uma tabela de cliente com os campos ID, nome, data de nascimento, o valor do plano que o cliente paga e um campo ativo para dizer se o cliente está ativo ou não. E aí eu tenho os requisitos da aplicação, que é a utilização do Lombok, né, no Java, regras de validação de campos, inserção de registros para testes, geração de testes unitários. No caso da interface gráfica, vai ter um menu de navegação, vai ter uma página de listagem dos registros, com paginação, e uma página para edição de um registro escolhido. O objetivo é esse. Então vamos começar. Eu vou utilizar para montar essa aplicação o VS Code, que já tem configurado aqui as extensões para utilização de Java, VS Code, e também Angular, né, que é onde a gente vai fazer o front-end. Então, com todas as extensões já instaladas, eu vou começar a aplicação. O foco aqui não é explicar o uso do VS Code. O foco aqui é a gente ver a capacidade do ChatGPT de construir a aplicação apenas com a descrição, né, dos requisitos. Eu já estou aqui com o VS Code aberto numa pasta que eu criei chamada ChatGPT Spring Boot, e é aqui que vai ser criado o projeto. Então, vamos iniciar nosso projeto pedindo para o ChatGPT criar um projeto Spring Boot. Então, qual a forma mais criar um projeto Spring Boot? Então, aqui ele sugere que a gente utilize o site Spring para poder fazer as configurações no projeto inicial. Aí a gente vai clicar no botão Generate, a gente vai baixar um zip do projeto, a gente vai descompactar e colocar aqui numa IDE. No nosso caso, eu não estou utilizando nem o Eclipse, nem o KDE, nem o NetBeans. Eu vou utilizar o VS Code. Mas vamos lá, eu vou abrir o site aqui, do Spring Boot. Vou fazer a configuração do projeto. Eu vou usar um Maven, da Java. Vou usar essa versão do Spring Boot. Não vou mexer nas configurações do projeto. Vou criar um jar. E aqui, nesse caso, como eu tenho instalado aqui a versão 8 do Java, então eu vou pedir um projeto para a versão 8. Eu vou adicionar aqui algumas dependências. Né? No meu caso, no projeto vai ser um projeto web, vai ser um projeto, vai ter banco de dados também, vou adicionar uma outra dependência, vou usar o H2 Database para não precisar instalar nenhum banco de dados na minha máquina local. Vou utilizar também Lombok, né? Acho bem produtivo. E vou utilizar aqui o DevTools. Deixa eu ver tá. DevTools. Basicamente, essas dependências já estão aqui. Aí vou clicar aqui no botão Generate, ele vai pedir o download de um arquivo. Vou salvar aqui. Após ele fazer o download do arquivo, eu vou pegar esse arquivo, vou descompactar aqui na própria pasta de download mesmo. Vou extrair aqui. Okay. Aí dentro dessa pasta, ele tem aqui uma outra pasta demo, e dentro dessa segunda pasta demo é que fica o projeto. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar essa segunda pasta do projeto, Ctrl+C, e vou colar lá na pasta onde eu criei aqui
um diretório para criar o projeto de Spring Boot. Então, aqui, Ctrl V, ele copiou a pasta aqui, o VS Code já identificou a pasta aqui, então, tranquilo. Então, vou ver se esse projeto aqui já funciona, né? Vamos testar para ver se está tudo certo. Então, geralmente um projeto Maven, o que a gente faz? A gente, estando no diretório do projeto, a gente executa o código na primeira vez, primeiro install. Ele vai instalar toda... Opa, escrevi errado aqui. Maven, clear, install. E ele vai instalar todas as dependências do projeto, vai fazer a compilação. Eu escrevi errado agora. Maven, clear, install. Ele deu um erro aqui, dizendo que não conhece o clear. Por que não conhece o clear? Vamos dar aqui name install apenas. Vamos ver se ele vai reconhecer isso aqui. Então aqui já está subindo o projeto. Funcionou. Então o projeto está funcionando. Vamos executar o projeto agora pelo VS Code. Então eu vou clicar aqui. Na verdade eu vou pela fonte da aplicação. Aqui é o demo app, deve ter identificando aqui que é um projeto Java. Tudo isso demora um pouquinho. Ele vai habilitar para mim um botão de run aqui, ou debug, e eu vou poder executar a aplicação. Vou aguardar ele fazer a identificação do projeto, e aí eu aguardo. Já está iniciando o processo. Pronto, ele já executou o processo. Aqui ele habilita aqui o run, vou clicar aqui o run. Ele vai executar esse menu, vai apresentar aqui as informações no projeto Spring Boot sendo inicializado, aquele banner tradicional do Spring Boot. E também não pode dar erro. Se não der erro, significa que nós estamos no caminho certo. O projeto vai estar configurado e funcionando. Está aqui, ó. Se ele for inicializado em 8 segundos, tudo funcionando. Vou parar aqui. E a gente vai agora para o próximo passo. Nesse próximo passo, nós vamos pedir para ele criar uma chamada REST para a gente poder testar o projeto. Então, criei um controller com uma chamada get para apresentar a mensagem estou funcionando. Então, aqui, ó, ele criou o código aqui do controller. E eu vou testar agora esse controle. Então, eu vou criar aqui na própria pasta, né, esse teste. O nome que ele deu foi home controller. Uma pasta aqui. O código é esse aqui. Eu vou copiar e colar aqui. Ok. Vou salvar e vou executar a minha aplicação novamente. Vou executar agora pelo
Vou criar um launch aqui para ele disparar na aplicação. Ele já sabe que o nome da aplicação é essa. Então eu vou usar aqui o Demo Application. Vou iniciar aqui. Ele vai ter que iniciar aqui o Spring Boot e vai subir esse REST. A gente acabou de criar aqui esse controle. Então aqui levantou em 6 segundos. Então se estiver tudo funcionando, eu vier aqui no browser e digitar assim, ó, localhost 2.8080 barra, que estou funcionando. Então, o projeto está ok com a sugestão do REST que ele fez para a gente. O próximo passo agora, olhando aqui as anotações do projeto, a gente vai pegar uma tabela cliente com esses campos. Só que antes de fazer isso, eu vou instalar uma das dependências do JPA nesse projeto, para que ele possa criar as tabelas para a gente de forma automática com base no código Java. Então, aqui, eu vou procurar aqui JPA, esse cara aqui, beleza, adicionado, atualizou já o ponto. Vamos ver se está com saldo aqui. Essa aplicação continua funcionando. Continuando. Iniciou a aplicação de servidor, subir aqui no browser, atualizar, né? Ele vai dar a mesma mensagem. Mas como é que eu sei que na mensagem anterior? Vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui, né, a data e a hora, para a gente poder saber que ele está trabalhando com a data e a hora. Então, o fato de eu ter atualizado o código aqui, ele já faz a compilação. Aqui faltou um import date. Ele não está reconhecendo agora, eu vou colocar na mão aqui. Import Java. Ok. Já reconheceu, vou salvar. Ele vai recompilar esse projeto. As mudanças e agora se eu der uma atualizada aqui, ele mostra a data e a hora que a gente vai saber realmente que está usando uma versão mais nova. Pronto. Próximo passo, então, é pedir para o ChatGPT informar para ele qual o nome da tabela que a gente quer e os campos que a gente precisa. Então, vamos fazer essa etapa. Vamos ver aqui. Criar um entity boot JPA para uma tabela chamada cliente com os campos ID, nome, qual os campos aqui? Eu coloquei data de nascimento do cliente, mas não é bem uma data de nascimento, mas seria uma data de criação. Vou mudar a especificação aqui. Data de criação. Então, data de criação do cliente. O que mais nós temos lá? Tem mais aqui o valor do plano que o cliente paga e o ativo. Vamos colocar aqui, ó, valor do plano e ativo.
Vamos ver o que ele vai sugerir aqui para a gente. Então, a gente nota aqui que ele já criou uma estrutura, né, chamada cliente, já definiu que vai ser um entity, o nome da tabela vai ser cliente, e aqui ele já fez as configurações dos atributos, né, para a gente, já identificou que o ID vai ser a chave primária da minha tabela, aqui, e aqui ele criou os métodos setGet. Eu esqueci de avisar para ele que eu vou utilizar vou utilizar Lombok na classe cliente. Então, observa que ele vai fazer o quê? Ele vai saber que eu estou fazendo referência a uma pergunta anterior, certo? E já vai fazer as respostas necessárias e a alteração que eu tenho que fazer na classe cliente. Ou seja, ele vai remontar a classe cliente, colocando os atributos, e logicamente não preciso do método setGet, porque eu estou utilizando, né, a notação aqui do Lombok. Então, a classe cliente está prontinha, bacana. Então, vou vir aqui no projeto. Agora eu vou criar uma pasta aqui chamada entity. Eu vou criar as minhas entidades. E aqui eu vou criar, então, o arquivo, né, que é o cliente.java. Tá? A classe. Aí eu vou copiar essa classe todinha aqui. Então, C. Vou excluir aqui. Ctrl S. E eu acredito que vai recompilar. Tá? Acabei copiando, acho que coisa a mais aqui. Que foi o texto também, né? Acabei copiando o texto aqui, a sugestão no chat GPT, que não é necessário. Então, agora está compilando, não deu erro. Ok, estamos tranquilos aqui com a sugestão da classe. Bom, o próximo passo é eu pedir uma configuração do application property para ele poder persistir os dados dessa tabela. Então, vamos lá. Configurar o arquivo application.property para o banco de dados H2 e para persistir os dados da tabela cliente. Então, aqui eu vou ter que adicionar no ponto XML as dependências do banco de dados, se elas já não estiverem lá. E aqui as configurações do Application Property, onde vai ser um banco de dados em memória, vai ter um usuário padrão aqui, a senha padrão, e aqui as configurações, né, para ele poder mostrar as informações dos dados selects gerados e assim por diante. Então, vamos fazer isso. Eu vou copiar aqui os dados do property, que o meu está vazio. Então, legal, pessoal. Eu vou lá, vou salvar aqui. E aí, as dependências aqui, deixa eu confirmar aqui no ponto se as dependências do H2 já não estão. Eu acredito que estejam, porque eu pedi na hora de criar o projeto. Está aqui, ó. Já estão, já estão implantadas. Então, é só isso. Agora, eu quero também permitir, no caso, né, abrir a console do H2 aqui no browser para eu poder ver se está tudo funcionando corretamente.
Esse é o próximo passo. Habilitar no application.properties a console do banco de dados H2. Vamos ver o que ele vai sugerir para eu poder fazer isso. Tem que adicionar esta linha aqui, essas duas linhas, dentro do application property. E aí, quando eu for chamar lá para testar, eu vou usar essa URL aqui. Bacana. Então, eu vou copiar essa linha aqui, copiar aqui pelo copy. Então, está lá, H2. Vamos lá o nome da URL, vou salvar. Vamos ver se ele já vai atualizar aqui o projeto Spring Boot. Se não atualizar, eu paro e atualizo ele manualmente. Então, não atualizou ainda. Vou dar um stop aqui. Vou subir a aplicação novamente para a gente testar. Opa, falhou. Ele vai atualizar. Então, subiu aqui o servidor. Vamos atualizar aqui. Está funcionando. Né? Agora certo aqui. Ótimo. Agora vamos fazer acesso à console. Vamos ver se está funcionando. Então, localhost 2.80/H2-console. Acho que é isso. Está lá. Já abriu a console do H2. A base de dados é esse endereço aqui. Ctrl+C. Então, vou colocar aqui a URL. Colocado o usuário e senha está aqui, ó, configurado. Vou dar um teste de conexão. Aqui falhou. Né? Falhou por quê? Database não encontrado. Vamos ver como resolver esse problema. Então, essa mensagem de erro aqui é o seguinte. A partir de uma versão X do Spring Boot, eu acho que é 2.3.0, esse tipo de arquivo em memória ele não é mais permitido, ou seja, onde você determina o nome. Então, o que acontece? Quando você sobe a aplicação, ele mostra aqui ó, qual é o nome do banco de dados. Então, cada vez que você subir a aplicação, vai ser um banco de dados com nome diferente. Aí eu posso copiar aqui, vou testar a conexão, ó, deu certo. Aí eu posso me conectar. E ele criou aqui para mim ó, a tabela com o ID, o ativo, a data da criação, o nome e o valor. Ele criou, então, essa tabela no banco de dados com base nessa classe Java das entidades, conforme a gente pediu para ele criar. Então, vamos dar continuidade no nosso desenvolvimento, agora que a gente viu que a tabela foi, o banco de dados e a tabela foi criada normalmente. Vamos para o próximo passo. Então, vamos lá. O próximo passo, a gente criou essa parte, vamos colocar algumas regras de validações nos campos. Né? Então, a gente vindo aqui no projeto onde criou, nós vamos dizer o seguinte, na classe cliente, não quero permitir que o campo nome seja nulo e maior que 20 caracteres. O campo data da criação deve receber
data corrente no momento da inclusão. Registro. O campo ativo deve iniciar com verdadeiro. E o valor do plano deve iniciar com o valor 100. Então, essas são as regras que eu coloquei. Então, ele vai alterar a classe cliente e já vai colocar aqui algumas regras, né, conforme a que eu determinei. Então, se a gente olhar aqui, ó, o nome ele não aceita nulo e o comprimento dele, né, é 20, ou seja, não vai aceitar mais. A data da criação ele aceita nulo, mas ele tem um valor padrão que vai ser a data corrente. O campo ativo está recebendo nulo e o valor do plano começa com 100. Bacana. Então, eu vou copiar esse código aqui. É isso mesmo. Então, eu fiz direitinho aqui, porque a gente precisava das validações dos campos. Ok. Pronto. Opa. Ah, tá. Copiei coisa mais, tem um data mais aqui. Longbox. É isso aí. Então, acho que eu copiei uma coisa a mais ou uma coisa a menos. Ele está reclamando aqui. Não pode resolver o tipo. Não data de operação que prefere um tipo date. Ah, tá. Aqui no caso, deixa eu ver aqui. Faltou um import aqui. Se bem que ele colocou aqui um local date. E aqui ele colocou tipo date. Ah, aqui antes da classe. Vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z. A classe antes estava com tipo local date. E nessa nova versão, ele mudou para date. Então, eu vou pedir para ele fazer essa correção. O tipo do campo data criação deve ser local data. Então, observa que eu só faço a menção do que eu quero e ele já tem uma noção aqui do contexto, né? E já deve fazer a alteração aqui para mim. Já fez a alteração. Bacana. Então, vou copiar agora. Vou apagar essas informações aqui. Eu vou substituir e vou colar. Então, posso prontinho com as regras. O que ele está gritando aqui agora? Vamos ver o que ele está. Local time. Faltando. Eu tinha colocado local date. Então, vou colocar local date time. Eu vou mudar aqui o mesmo. Eu acabei especificando errado aqui. Tá bacana. Construtor, deixa eu ver aqui. Não poder resolver. Qual tipo? Tem algum tipo aqui que não está conseguindo resolver. Tá. Vou me importar aqui. Esse cara deve estar apagado sem querer. Fiz as importações e ele acaba conhecendo isso aqui. E falta importar esse cara aqui. Pronto. Voltou tudo a funcionar. Fiz a alteração. Vou testar aqui a aplicação, porque está conseguindo. Então, se ele gerou um novo código, tem que lembrar que ele gera um novo banco de dados para mim. Então, aqui, vou verificar se esse banco de dados que ele acabou de gerar
Então, eu tenho os dados corretos. Não deu problema com essa operação que eu acabei de fazer. Tudo bacana, cliente ali. Se eu clicar na tabela que der um run, está vazia. Então, o que eu vou pedir para ele agora? Eu vou pedir para ele criar registros iniciais nessa tabela para a gente continuar o desenvolvimento. Então, esse vai ser o próximo passo. Então, vamos pedir para ele criar os registros de forma automática aqui. Cria uma classe para inserir dados na tabela cliente sempre que a aplicação for inicializada. Criar 5 registros. Vamos ver aqui. Ele vai fazer uma classe Command Line Runner e já vai instanciar os objetos e vai salvá-los aqui na classe. Bacana, então vou ter que criar uma classe dessa aqui. Então eu vou criar aqui no úteis. Eu vou criar essa classe, pronto, Java. Beleza. Aí vou pegar esse conteúdo, então aqui, até os imports, para copiar tudo e substituir aqui. Nem sempre ele coloca os imports, tá? Às vezes ele só faz a classe e falta os imports. O nome da classe está errado. Data initializer, não. Tem um espaço aqui. Então vou ter que dar um F2 aqui e corrigir esse espaço. Beleza. Aí o que acontece? Ele criou esse exemplo e aqui ele faz referência ao repositório do cliente, que ainda não foi criado. Né? Então eu vou pedir para ele criar esse repositório. Crie a interface repository do cliente. Então ele já sabe que eu estou fazendo menção ao cliente das perguntas anteriores e já monta aqui para mim o código. Então eu posso vir aqui, criar a pasta repository e colocar e criar uma classe lá dentro. Então vai ser a cliente repository.java. E vou copiar o código, esse código aqui para dentro. Prontinho, já tem. Você pode escrever errado? Escrever. Então tem que dar aqui F2 de novo. Cliente repository. Ok, então a interface já existe. Faltou importar o cliente. Beleza. Então o repository já existe. Agora aqui vamos importar esta classe que está lá no repository. Cliente repository não pode ser resolvido. Vou escrever errado? Cliente repository. Aqui está certo. Cliente repository é uma interface. Aqui parece tudo certo. Vamos resolver os outros erros aqui. Aqui tem o cliente, que eu preciso importar também. Importado. O construtor, deixa eu ver aqui que ele está criando. O construtor do cliente está indefinido. Então ele não criou o construtor do cliente. Vamos entender por que se eu coloquei para criar todos os construtores,
Vamos ver os tipos, né? Local date time, true, sem e o nome João. Então aqui está certo. Vamos ver o que pode ter acontecido. Eu vou importar o repository manualmente. Isso aqui às vezes é um problema do VS Code. Então aqui é o repository. E aqui é cliente repository. Ok, beleza, aqui resolveu. Agora nós temos que resolver o construtor. Então, entendendo o que aconteceu aqui. Aqui, ele criou a entrada para 1, 2, 3, 4 parâmetros. E, na verdade, eu tenho 5, né, que faltou o ID. Ele não colocou aqui, né, para criar a coluna do campo ID. Ou eu posso colocar null para todo mundo, ou eu posso ver se ele corrige aqui. Vamos ver aqui, ó. Na criação na classe, né? Na classe de criação dos registros, faltou na chamada do construtor o parâmetro para o campo ID. Vamos ver o que ele vai entender aqui por isso. Ó, ele está refazendo a classe que eu encontrei o erro. Ele já acrescentou o null aqui. Bacana. Então vamos copiar aqui agora. Copiei tudo, a classe inteira, vou jogar tudo aqui com os imports também. Então, jogando aqui, faltou o import do repository, que ele não colocou também, mas agora ele identificou. Aqui se identificou, mas não colocou, mas isso aqui é problema do VS Code, tá? Então vamos colocar isso aqui, vamos fazer esse import. Aqui é example entity cliente. Beleza. Agora o repository. Import com example repository cliente repository. Cliente cliente repository salvo. Então agora deu certo. Então vamos ver se ele vai quando ele for executar a aplicação, se ele vai criar os registros na tabela. Então, ó, vou parar a aplicação e vou executar a aplicação de novo. Aqui nós temos um detalhe, que é o tipo de arquivo que ele está gravando aqui, ó, com encode, senão a acentuação aqui do João, eu posso ter problema no banco de dados. Então, isso aqui eu tenho que apontar para o TF8, e aí eu mudo aqui para João, com chance agora de ele gravar o registro na situação correta. Vamos executar a aplicação. A aplicação está subindo. Lembrando que sempre que eu inicio a aplicação, ele apaga o banco de dados, porque ele é em memória. E aí, o novo nome do banco de dados está aqui. Para verificar agora se os registros foram criados. Conecto.
Ixi. Não conectou. Será que copiei certo? Aqui não. Ctrl C. Ctrl V. Agora deu certo. Então, se eu vier na tabela cliente e fizer um select, os registros foram criados. João, Maria, Pedro, Ana, Lucas, os valores, as datas de criação de cada um, o ativo true e o ID com autoencarimento. Bacana. Então, eu já tenho o registro na minha tabela para eu poder testar. Qual o próximo passo? Vamos olhar aqui no nosso documento. Então, já tem registro para testes, geração de teste unitário, vou fazer depois. Eu vou criar agora dois outros módulos, né, de uma estrutura de projeto Web Spring Boot, que são o Service e também o REST, para fazer o CRUD do cliente. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos vir aqui no ChatGPT e pedir para ele fazer o seguinte. Cria agora, né, o controller e o service da aplicação para a tabela cliente. Então, vamos lá, cliente service. O serviço praticamente vai ter uma opção para buscar todos os registros, para eu fazer uma busca por ID, salvar e excluir, né? O salvar já está incluso também o alterar. E agora ele vai fazer o controle, para eu poder fazer as chamadas e uso dos serviços. Cliente atualizando, tudo certo. Deixa eu ver. Então aqui, cliente service, ok. Cliente service, ele está usando cliente repository, bacana. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou criar a pasta service. Vou copiar aqui e criar o cliente service. Java. Então, aqui, belezinha. Ctrl V. Aqui eu vou precisar dos imports. Repository, está aqui. Cliente. Está aqui também. Foi? Foi, demorou um pouquinho, mas foi resolvido. Então, o service já está aqui. Agora, o REST, né? Controller. Então, aqui, vou criar uma pasta chamada controller. Opa, o nome da pasta é minúsculo. E o nome do controller ele deu cliente controller. Então, vamos usar esse nome também. Então, aqui, cliente controller. Java. Ótimo. Feito. Então, vou copiar a classe, que deve estar prontinha configurada. Talvez uns imports aqui. Então, o import do service. Vamos ver se ele identificou. Ótimo. O import do cliente. Aqui também identificou. Deixa eu ver. O service ele não achou, não. Achou, mas não fez o import. Está aqui. Agora colocou. Show de bola. Então, funcionando. Então, eu já posso chamar esses serviços aqui, né, do Mapping Clients. E eu vou fazer isso como, deixa eu ver, mapping, get mapping, tem post também, post ID, tem delete, tá? Eu vou fazer isso através do Postman para poder testar.
Então, vamos fazer os testes de chamada aos controllers aqui, a API nossa. Eu vou iniciar a aplicação. O nome do banco de dados mudou. Então, eu vou pegar aqui, para verificar se os registros estão lá. Copiou uma coisa errada. Realmente, aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos ver. Beleza. Então, estou com os registros alterados lá. Então, aqui no meu controller, né, vamos dar uma olhadinha como é que ficou isso aqui. No meu controller, então, eu tenho quanto serviço? Eu tenho buscar todos, vai me listar todos os registros que estão na tabela. Eu tenho aqui o buscar por chave primária, que eu passo o ID e ele me traz um dos registros. Eu tenho o salvar, que eu passo dados de um novo objeto e ele vai inserir um novo registro. Eu posso atualizar um registro existente passando a chave primária. E eu posso excluir um registro existente também passando a chave primária. Então vamos testar isso aqui. Eu fiz aqui no post, né, as chamadas, as APIs, para a gente poder testar. Então aqui eu buscar todos. Então se eu fizer essa chamada aqui, ele tem que listar todos os registros que estão aqui na tabela. Então se eu fizer um enviar, tá aqui, ó, eu trouxe o registro 1, registro 2, 3, 4 e 5. Igualzinho está aqui na tabela. O próximo, eu posso fazer uma busca por ID. Então, se eu buscar dados do registro 4, por exemplo, ele busca aqui que é a Ana. Ó, 4 é a Ana. Certinho, trouxe a informação. Salvar. Então, eu vou passar uns dados aqui, uma estrutura desse novo registro chamado Zé Maria. Como é um registro novo, eu não preciso passar o ID. E ele vai entrar com o valor de 232 no plano. Então, vou fazer um envio. Ó, deu erro, um retorno de código 201, que deu certo. Então, aqui, se eu atualizar o meu banco de dados, ó, já existe, né, o Zé Maria cadastrado aqui na tabela. Fez o cadastro certo. Agora, atualizar. No atualizar, eu posso escolher um ID. Por exemplo, aqui eu vou atualizar o registro 5 e vou dizer que o nome dele foi alterado. Aqui, ó. E o valor também vou mudar para 10. Vou fazer o envio. Ele deu o código 200. Se eu atualizar aqui, aqui, ó, foi alterado o código 2, tá certo? Desculpa, ele usou o código que eu enviei aqui pelo objeto e não o código que eu passei no parâmetro. Ele acabou sobrepondo. Então, se eu tirar o ID daqui, né, vamos ver se ele altera o registro 5. Alterou, salvou. Cliente 5, ID 7, deixa eu ver, dar um run. Ele acabou inserindo um novo registro. Então, isso aqui eu preciso ver, né, que eu tenho, então, aqui eu não passo no caso da atualização, eu não passo o ID, e eu passo apenas aqui o ID do registro que eu quero fazer a alteração. Vou fazer uma correção aqui, então. Vou alterar, por exemplo, o registro 4. O nome da Ana vai ficar como não alterado. Método não suportado. Então, realmente, eu tenho que passar aqui. Vamos olhar aqui pelo o atualizar, no caso. Ele pede o ID, que ele vai passar, e é esse ID que ele vai fazer a alteração. Então, vamos entender aqui.
o que aconteceu. Eu vou passar o 4, eu quero alterar o 4 para não alterar do que está aqui, que está com Ana. Aqui ele não fez, vamos entender por quê. Acho que estava reclamando aqui que estava faltando uma vírgula, porque estava vermelhinho aqui, ó. Então, vou fazer um envio. Ó, alterou 4, se eu atualizar o banco de dados, alterou aqui, ó. Registro 4 alterado. E o último é o excluir. Então, vou excluir o registro 7. Então, aqui basta passar o número 7. E ele retornou um 204, que deu certo. Então, se eu vier aqui no banco, ó, sumiu o 7. Se eu excluir o registro 2, é a mesma coisa. Me dá um 204, que deu certo. Se eu atualizar aqui, prontinho. Então, a nossa aplicação web, né, com a ajuda do chat GPT, realmente funciona e é bem produtivo.